Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Bitar Podcast. Eu sou o Lindomar. Eu sou a Rubia. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre onde tudo começa, na educação. Nos últimos anos, principalmente por causa da pandemia, a educação ela veio passando por vários processos de mudança e esses processos foram rápidos. E ela teve que ir se adaptando também ao avanço tecnológico. E para entender como será o futuro da educação, hoje nós estamos aqui com duas pedagogas, nada melhor do que isso, né? Quem vive ali na prática o dia a dia do ensino, para bater um papo com a gente entender, né? Como será esse futuro. Então, a gente tem aqui a Daiane Marques, recém-formada, que já começou aí a sua profissão inserida no universo tecnológico. E a gente também está aqui com a Paula Alves Amorim, que já está há um longo tempo nessa caminhada e a gente vai poder entender quais foram essas vivências aí ao longo desses anos. Sim. Acho que a gente pode começar perguntando como é ser professor, né? A gente sabe que professor, dependendo ali da turminha que tem, pena na mão dos coleguinhas, mas eu acredito que ser professor, né, o professor ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, ser professor é formar pessoas, né? Então, como que é ser professor na prática? Assim, porque esse é o meu conceito, né? Sim. Hoje, assim, eu vejo o que é ser professor na prática. É ter um grande desafio, né? Mas é uma coisa muito boa, porque ser professor hoje, você está trabalhando com formação de pessoas. Você não está trabalhando com formação de conceitos, você está trabalhando com formação de pessoas. Então, é um desafio. Hoje, então, com tudo que nós estamos vivendo, que eu diga, né, o quanto é desafio, quanto é... Mas, ao mesmo tempo, nos instiga. Eu me sinto instigada com tudo isso. Desafiada. Desafiada, né? Mas eu gosto muito do que eu faço. Como a Paula disse, né, a gente está sempre nessa linha tênue, né? Tem muitos desafios, tem muito o que melhorar, o que se desenvolver, mas, por outro lado, é muito gratificante, né? A gente investe ali o nosso tempo, o nosso trabalho no desenvolvimento de pessoas, de crianças, né? Então, a gente sabe que o que a gente investir aqui nesses primeiros anos da vida deles, com certeza vai refletir no adulto que vai se formar. Então, é sempre essa linha tênue. Tem muito desafio, tem muita coisa que a gente quer melhorar, que a gente quer sempre fazer melhor, mas em contrapartida tem muita coisa boa mesmo. Nossa, eu sempre tive, a gente falou sobre o desafio, né? Eu sempre tive como referência os professores que eram guerreiros, porque, assim, né? A criança, quando ela tá nesse período de alfabetização, que tá ali começando tudo, e às vezes enfrenta dificuldades, o professor fica ali do lado, fala assim, eu vou te ajudar. Porque tem professores que, assim, eles vestem a camisa e vão ali pra luta, que é alfabetizar aquela criança. Então, nossa, eu sempre tive muitos professores como referência. Eu admiro muito essa profissão. E a gente se torna exatamente isso, né? É uma referência, né? Então, naquele período ali, a gente é a pessoa com que eles se espelham, né? Por muitas vezes. Sim. A pessoa que eles têm como referência como certo, né? Então, assim, é uma missão muito grande, né? A gente se coloca num papel de muita responsabilidade, né? Exatamente. E é o que você disse. E o ser professor é isso. É você acompanhar, é você perceber, né? Porque a criança não vai ali para a escola, agora eu vou aprender. E senta ali na cadeirinha para aprender. Às vezes ela nem sabe o que ela está fazendo ali, né? Se nós, adultos, temos isso, né? Você não vem para o seu trabalho e esquece o seu problema da sua casa, da sua família. Ele está ali, você pode até guardá-lo. Agora, imagina uma criança. Eles são 360, né? Então, no período que a gente está ali, no dia a dia, lidando, às vezes a gente está falando de um conteúdo, a gente está ali falando de matemática, ensinando alguma coisa específica, e a gente consegue perceber se aquela criança está triste, se aquela criança está acontecendo algum problema em casa. Então, o ser professor, ele vai além de ensinar um conteúdo, ele representa, de fato, o educar, né? O ensino, compreendendo que a criança ela é um ser em formação. Que naquele período ali, ela está ali aprendendo matemática, mas mais do que isso, né? Ela é um ser em sua totalidade. Tem também a questão do afeto, né? Que envolve esse universo, quando você fala de reconhecer o comportamento daquela criança. E aí, pensando nisso, a educação vem sendo transformada ao longo do tempo, né? Quais foram, assim, os desafios
para vocês chegarem aqui? A Daiane é uma recém-formada, mas você também já foi estudante, como o Lindomar citou, ele lembra aí do passado. O que vocês veem de grandes transformações? Quais as mudanças que ocorreram? Eu, assim, como eu estou na profissão há quase 20 anos, eu percebo que foi uma mudança muito rápida, né? Hoje, o nosso grande desafio em sala é você conseguir trazer a vivência dele para aquilo que você quer trabalhar, para aquilo que você quer desenvolver. E aí entra a questão que nós estávamos falando aqui da afetividade. Então, hoje, mais do que nunca, já está provado que a questão subjetiva... Então, hoje, o professor ele não está ali para ensinar o conceito. O correto seria, nós estamos ali para ensinar aquela criança a pegar aquele conceito e aplicar na vida dela. Posso te dar um exemplo. Estamos trabalhando lá a matéria-prima, os minérios. Já ouvi falar sobre isso. Sabe onde? No Minecraft, que é um jogo que ele brinca, né? Então, é mesmo, esse é um minério muito importante, o ouro vale mais. Então, assim, que ótimo. Olha como hoje mudou. Antigamente, aquela mesma criança que estudava o mesmo conteúdo da matéria-prima, ele não tinha isso, pelo contrário. Eu tinha que levar essas informações para a sala, para tornar aquilo mais próximo dele, né? Então, tem muitas mudanças, e mais do que nunca agora com a pandemia, né? Então, passa aí daquela educação bancária, onde o professor é o dono do saber. Não tem como hoje. E que, querendo ou não, tem que colocar aquilo na cabeça da criança, sem ela ter essa vivência, né? E hoje a criança, querendo ou não, ela também faz parte do processo com o seu protagonismo. E a criança, nesse momento de aprendizagem, né, nessa troca, nesse momento de convívio mesmo que gera aprendizagem, o professor ele se coloca nesse papel de entender o mundo que ele vive, né? Então, mais do que o professor, ele vai preparar suas aulas ali com base no conteúdo que ele quer ensinar, no que ele quer propor. Além disso, né, o professor ele vai fazer uma imersão no mundo que a criança está. Então, para aquela aula, para que seja um momento de descontração mesmo e seja prazerosa, então a gente viaja mesmo no mundo da criança. O que ele vê? O que ele vive fora daqui? Como que é lá na casa dele? A gente sempre, né, vai conhecer, vai variar de uma sala para outra. Então, aquela criança ali, esse grupo de crianças, eles gostam de jogos, né? Então, a gente vai trazer os jogos para dentro da nossa sala de aula para que isso seja prazeroso. Com certeza, desde muito tempo, né, o professor ele já tem essa missão de trazer cada vez mais o aluno. Mas, com o passar dos tempos, isso vem modificando, né? Então, como a gente falou da pandemia, a gente tem novas tecnologias a todo momento, né? A gente teve que se adaptar nesse período da pandemia. Então, assim, o papel do professor, ele vem se modificando nos últimos anos. E, na pandemia, ele fez essa mudança brusca, né? Mas eu acho importante ressaltar, gente, que isso não é uma coisa simples. Nós estamos falando o ideal, mas... que, assim, a gente tenta, assim, nós, né, é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos, mas quando a gente vai, é difícil. É cheio de complexidade, porque né? eu não tenho um aluno, eu tenho 25, eu tenho 30, e eu tenho 30 crianças que tem cada um com a sua subjetividade. Sim. E até questão de personalidade também, né? Sim. Essa subjetividade. Mas, e tem professores de ensino médio, ensino fundamental 2, né? Também, que tem mais de uma turma. Então, o desafio, ele triplica, quadriplica, dependendo da quantidade de turmas. E a gente, falando sobre a pandemia, né? A gente já citando ela, esse evento tão marcante, né? Vocês acreditam que ela trouxe mais avanço ou mais atraso? Assim, para a educação. Acho que é um ponto muito delicado, né? Porque a gente vê de fora. E aí a gente, quando anunciaram a pandemia, né? O isolamento, e estava naquele debate sobre educação à distância, sim ou não, né? Porque a criança pequena, ela precisa daquele acompanhamento ali do lado. Às vezes você tem que pegar na mão ali, né? E a distância, né? Isso foi um medo que me trouxe, assim. Eu pensava, gente, como vai ser o futuro agora, né? Porque foi um evento histórico. Então, como vai ser essas crianças mais para frente, né? Será que elas vão aprender mesmo? Então, como que é para vocês, professores? Não, são muitas questões, né? Abrangeu, assim, um mundo de possibilidades, né? A gente com certeza, teve pontos que vão
ser bons, né, para a educação a longo prazo, né, que a gente vai ver ponto positivo a longo prazo, como por exemplo, as novas tecnologias, que elas já tinha expectativa de serem implantadas em algum momento, mas elas tiveram que ser implantadas às pressas, né. Então, com certeza, a gente vai conseguir utilizar essa educação à distância, se direcionada, né, se bem direcionada, a nosso favor da educação e tudo mais. Mas a gente também pode enfrentar inúmeros, né, desafios no período da pandemia e ainda tem os reflexos hoje, né. Então, um ponto que a gente, né, pode citar é o período da alfabetização, que por vezes fica comprometida. Mas a gente, acho que tem, assim, né, inúmeros pontos que a gente pode citar de desafios que trouxeram devido à pandemia, né? Eu acho que é isso. Eu e a Daiane, nós já até conversamos um pouco sobre isso, mas eu acredito que seja isso mesmo, assim. Tivemos pontos positivos? Sim, tivemos. Por pior da forma que foi, né? Porque não foi uma forma preparada, estudada, introduzida. Não houve um método, né? Não houve um método, exatamente. Mas, se a gente pegar a faixa etária que nós trabalhamos, essa sim foi a mais prejudicada. Porque a criança, quando ela está na alfabetização, é como você disse. O período de alfabetização é de quantos anos? Na verdade, a alfabetização, ela inicia no primeiro ano e o ciclo é até o terceiro. Né? Mas na educação infantil, nós já tem esse trabalho, né, dessa introdução, dessa alfabetização. Mas no Fundamental 1, né, no Fundamental 1, que inicia no primeiro ano, tem muito isso. O traçado da letra. Então, muitas vezes, você tem que pegar ali na mão da criança para ela sentir aquele traçado. E a gente entende a educação como um processo, né? Então, o período de alfabetização, ele compreende do primeiro ao terceiro ano, em média, né? Então, mas pode acontecer disso ser diferente. Cada criança tem seu tempo, a sua velocidade ali de aprendizado. Então, aquilo que a criança recebe de estímulos, de incentivo, de desenvolvimento lá na educação infantil reflete nos seus primeiros anos de ensino. Então, a gente teve crianças que não tiveram educação esse infantil. Acesso, né? Ficaram aí 2 anos fora desse ambiente. Isso, que elas escolar. entraram direto ali no segundo ano. Ou crianças que o primeiro ano seria ali no ano que iniciou a pandemia e elas iniciaram já direto o seu contato, seu convívio direto no terceiro ano. Então, a gente pode citar vários pontos, né, que fizeram que hoje a gente tem muitos desafios. Então, o convívio em coletivo mesmo. As crianças ficaram dentro de casa, né? Convívio com pai, mãe, familiares próximos. Então, esse contato com outras crianças foi um desafio e é um desafio, né? Cada vez mais. Essa parte do conteúdo, de poder proporcionar que a criança ela aprenda de forma gradativa. Então, é importante que hoje ela vai aprender a segurar o lápis, a escrever. Amanhã ela vai ter a compreensão de ouvir. Quando a gente fala de alfabetização, principalmente ali nos primeiros anos, a gente utiliza muito o método fônico, então falar é muito importante, né? E a máscara nos limitou até pouco tempo, né? Então, Exato. A gente custou a tirar essa máscara. Então, o falar para a criança é importante. E ouvir também o jeito que a criança pronuncia, né? Então, quando a gente vai alfabetizar, a gente fala devagar, mostrando a forma com que, né? E uma coisa que me preocupa muito também vem a questão emocional. Porque, como a Daiane disse ali, as relações, isso afeta o desenvolvimento da aprendizagem, o aprender, né? Então, eu acho que essa é uma questão que está, assim, pegando muito, que é a questão emocional. E se não for a número 1, né, Paula? Para mim, é a número 1, assim, E as escolas estão preparadas para essa questão emocional dos estudantes? Afetada aí, pensando nesse... A preparação teria que ser muito maior, né? Assim, é o que nós já dissemos. Com a forma como foi colocada, sem nenhum método, sem nenhum planejamento... Com certeza, nós estamos descobrindo isso também nesse momento. Como resolver essa problemática. Todos fomos colocados nessa situação, também né? As crianças sofreram, as famílias. professores, as famílias. Então, as crianças, elas voltaram para a escola com muita carência do coletivo, do contato social, do convívio e com muita coisa também na cabeça, né? Então, como essa criança recebeu esse fato de ter que ficar dentro de casa, né? E os reflexos, como a Paula disse, que a gente
gente enfrenta hoje, nem mesmo a gente sabe, né? Então, aproveitando para falar, né, que a gente está falando sobre o futuro da educação. Então, por isso que a gente está com esse enfoque maior nas crianças, porque as crianças elas estão desenvolvendo, como vocês falaram, a fala, a escuta e principalmente também a coordenação motora. Então, vem esses desafios emocionais, mas acaba que a criança ela tem muito mais passos desafiadores do que um jovem que já está no ensino fundamental 2, no ensino médio, que já tem uma noção de mundo muito melhor. Então, a criança, além dela estar compreendendo o processo de aprendizagem, ela está compreendendo o mundo. Então, é muito mais difícil. E esses jovens, né, de ensino médio, ensino fundamental 2, eles têm mais tato para lidar com essa realidade. Apesar também de estarem afetados com o emocional, né? Sim, e a gente estava falando, essa questão de lidar com o emocional também não é só uma função da escola, né? É desafio para os pais também. Então, acaba que a forma como esse emocional da criança é lidado dentro de casa, né? Por exemplo, às vezes se os pais não têm paciência, a criança já chega na escola mais reativa, ela acha que os professores não vão ter paciência com ela também. Então, isso torna o processo muito mais difícil, né? Com certeza. Se a escola já tinha sempre o cuidar e o educar, eles caminham junto, né? Sim. Principalmente nesses anos iniciais do ensino fundamental. Se a gente já sempre teve esse desafio, né? Esse foco, esse enfoque, agora mais ainda. Por vezes a gente tem que cuidar ali colocar em primeiro lugar o cuidar, para que depois a gente consiga atuar em cima do educar mesmo. Pensando em todos esses reflexos, inclusive no emocional, isso também pode gerar uma demanda aí de evasão, de abandono escolar? Porque, por exemplo, na rede pública, a gente tem crianças do 5º ano que estão sendo alfabetizadas agora, nesse momento. E aí isso gera um impacto, né, na vida dessa criança que entende ali com os seus 10 anos ainda está sendo alfabetizada, o que deveria ter acontecido entre os 6 e os 7. Isso pode impactar nesse pré-adolescente que vai sentir a necessidade de se afastar desse universo educacional? Eu acredito que sim, porque entra aí a questão do desestímulo, né, na verdade, porque ele já está num 5º ano, então ele é uma criança de 10 anos e com essas dificuldades que fala, não, mas não vou conseguir, né? E eu acredito que isso, assim, acho que isso está nítido nas pesquisas, né? Nós temos pesquisas aí do salto que foi o abandono saiu uma escolar notícia no G1 há pouco tempo. Então, assim, com certeza. E a gente parte do princípio que a educação ela é um processo, né? Se a criança lá no início da pandemia estava no 3º ano e ali, com certeza, tinha seus desafios, né? Como todas as faixas etárias têm seus desafios. Hoje, essa mesma criança que estava lá no 3º ano, no início da pandemia, hoje ela está no 5º. E esse período de lá até aqui foi cheio de desafio, né? Cheio dessa problemática que a gente vem falando. Então, com certeza, essa criança do 5º ano, essa criança que vai para o 6º ano, ela cada vez mais pode se sentir desmotivada. Então, esse é um desafio que o professor enfrenta hoje, né? E a gente enfrenta nessa faixa etária, mas em todos os anos de ensino. Vocês teriam alguma dica do que poderia ser feito para manter essa criança entusiasmada nesse universo educacional? Eu acho que vem das políticas públicas, né? Questão de repensar esse currículo, mais do que nunca. Se a gente já vem com essa luta, né, com essa mudança, em busca dessa mudança, eu acho que agora mais do que nunca, né? Porque, voltando na questão emocional, hoje, como a Daiane disse, hoje você tem que parar, cuidar, ouvir, né, cuidar, para depois você conseguir trabalhar, né, pedagogicamente, didaticamente, com essa criança, com esse adolescente, né? E a gente podendo alterar, modificar as aulas, o dia a dia, é o que o professor tem, é uma busca incessante, né? Como a gente falou, de imergir no mundo da criança, de trazer essa criança esse jovem, né? Mais para o nosso lado. Então, a gente faz essa imersão no mundo deles para a gente conseguir, né, o propósito da educação. Mas é muito maior do que isso. Se a gente tem políticas públicas, se a gente tem uma base que permite que a gente faça isso, né? Então, porque a gente tem todo o documento que rege, que auxilia na educação. Então, se essa parte também nos dá esse apoio, com certeza a gente pode fazer um papel, desenvolver ali um trabalho muito melhor e trazer essa criança. Outra coisa que a gente também trabalha a todo momento é a autoestima da criança. Ela confia em si.
Porque essa Certo. criança, se ela perde durante o processo a capacidade de entender, eu confio em mim mesmo. Então, é o que leva, nesse caso, à evasão escolar também, né? Então, a criança, ela perde o intuito, ela não vê o sentido daquilo e ela não acredita que ela é capaz. Né? Então, assim, tem inúmeros fatores, né? Eu acredito que... eu te interrompi. Não, é isso mesmo. Inúmeros fatores que contribuem com esse resultado final. E a gente percebe que, por exemplo, existem esses saltos, né? Existe o ensino fundamental... Tem o infantil, né? Que geralmente é mais coordenação motora, né? Já começa aquela introdução. Mas no Fundamental 1, a criança está desenvolvendo tudo e aprendendo aquela visão de mundo, né? E acaba que nessa evasão, eu acredito que um dos motivos é isso que vocês falaram. Ela se sente tão frustrada por não saber se comunicar, porque as pessoas sabem ouvir, as pessoas sabem falar, e às vezes ela não consegue expressar as ideias dela direito. Aquilo gera uma frustração, né? Então, isso intensifica cada vez mais. E eu lembro direitinho, assim, pra mim, porque quando a gente sai... A gente vê o processo de educação de uma outra forma. Mas enquanto você vive, você não sabe o que está acontecendo. E eu lembro direitinho quando eu saí do 5º ano e fui para o 6º. Que aí já era uma outra escola, era um professor por disciplina. Cada professor com um jeito, não era uma professora para fazer todo aquele processo. E eu lembro quando eu saí do 9º e fui para o ensino médio. E aí eu fico imaginando, porque no ensino médio você faz aquele arrematado geral, mais aprofundado, para poder se preparar para o vestibular, né? Para o Enem. E que é a grande realidade dos jovens aprendizes. Então, você vai ficando cada vez mais de frente para o mundo. Então, eu acredito que para os professores ter esse senso de que vocês estão sendo preparados para o mundo. E eu tive muito isso na minha formação, né? Professores falaram, olha, vocês estão sendo preparados para a vida, né? Aqui vocês estão aprendendo a ler e escrever porque vocês vão precisar se comunicar, vocês vão ter uma profissão, né? Vocês vão ter uma missão, digamos. E aí, eu fico imaginando isso. O jovem que estava estudando normalmente em 2019, vamos supor, no 9º ano, né? Ou no 1º ano do ensino médio. E aí, de repente, veio uma pandemia. 2 anos. E aí, de repente, você já fica de frente ali pro vestibular. Aí você pensa, gente, mas... até então eu estava no 9º ano, tudo era tão diferente. Então, às vezes, você experienciou de uma maneira remota um professor para cada matéria, mas fico imaginando, para mim foi tão intenso. E aí eu imagino para quem já cai de cara no Enem, no vestibular, que aí já é uma decisão para a vida futura, que aí já é aquela pressão de você escolher uma profissão, e falar assim, o que eu quero fazer? Eu estou preparado para isso? Eu estou preparado para a vida futura? Então, nossa... Decidir uma profissão em meio a uma pandemia, onde ali ele pode ter perdido entes queridos, Sim. Né? Então, é desestimulador, falar, não vou seguir essa... E a gente, falando aqui dos anos iniciais do ensino fundamental e falando dos anos finais, né, do ensino médio, a gente acaba que tem esses mesmos desafios, né? Então, trabalhar o emocional, que a gente ficou todo mundo muito abalado, né, com tudo isso que aconteceu. Trabalhar também a motivação, né, a confiança, a autoconfiança. Então, muda a faixa etária, né, muda as realidades, mas os desafios são... imensos também para cada um. E eu acho que, assim, se eu pudesse até deixar um conselho aí para quem está assistindo, é que tenham paciência nesse processo de aprendizado, né? Se você está preparado para a prova, se prepara, sabe? Você tem tempo, você só tem 18 anos, só tem 17 anos, 16, 15. E essa educação, essa formação, ela vai ser a sua base para o futuro. Então, tenham paciência nesse processo. Aprendam com calma, escolham a profissão com calma. E se não der certo também, depois você vai poder trocar. Então, fiquem tranquilos, relaxem e vivam esse processo com mais leveza, mais tranquilidade. Porque eu acho que isso faz toda a diferença, né? Com certeza, né? E lembrar que eles estão tendo essa dificuldade nesse período da vida, mas que todo mundo tem essa dificuldade, está vivendo também. Então, tenha um pouquinho de calma consigo mesmo, né? Confiança em si mesmo. O Lindomar falou aqui do processo do Enem. O nosso modelo educacional, acredito que da maioria das escolas privadas e de quase todas as públicas, se não todas, do país, elas têm um ensino voltado para que resulte nisso, na escolha de uma profissão, né?
para você prestar o vestibular ou o Enem. Só que existem outros formatos educacionais que a gente vê mais na rede privada. Como, por exemplo, existem escolas, né, com conceitos de que alunos de 7 a 14 anos convivam todos juntos com um mentor. Esse formato é interessante? Outras subjetividades, além dessa que destina o estudante, tem o foco só para o Enem ou para o vestibular? Com outras perspectivas. E eu acho, até complementando essa pergunta da Rubi, que é muito importante, tem a questão de introduzir assuntos atuais, né? A gente fala sobre introdução de economia, né? Educação financeira, desde pequenininhos, né? Que é o enfoque aqui mais voltado para as crianças. Então, elas têm uma visão de mundo melhor, porque eu acho que um dos pontos mais criticados na educação é isso, de às vezes não preparar de verdade para certos pontos da vida adulta. Então, como que vocês veem essa... Eu vejo que a educação, ela tem... São ciclos, né? Então, é a base. Qual é o que seria o propósito, né? Hoje, diante de tudo que nós já falamos aqui, o quanto as crianças, os jovens estão bombardeados de informação, o preparar, é ensinar a atividade de estudo. Eu fiz uma pesquisa no meu mestrado, meu objeto de pesquisa era atividade de estudo. O que é essa atividade de estudo? A criança formar desde ali de pequeno a atividade de estudo, saber estudar. É o autoconhecimento, que nesse momento eu acho que é muito importante. Principalmente para esses jovens. Então, de parar para o autoconhecimento e como eu estou estudando, né? E aí você citou aí as questões dessas formas de educar que estão surgindo, né? Sim. Que entraria aí do em casa, home school, né? Elas existem, estão sendo testadas, né? Eu me preocupo um pouco com essas formas assim, homeschool, porque eu acho que a educação, a alfabetização, a aprendizagem, ela envolve também Contato, então. A socialização, né? O convívio, o aprender a conversar, o aprender a respeitar, o aprender a ouvir o outro. Então, assim... Respeitar a opinião do outro. Respeitar a opinião do outro. Então, eu acho que pode ser desenvolvido, acho que eu preciso de mais estudo até para falar melhor sobre isso, mas eu acredito que, assim, o que a educação hoje precisa? Valorizar essa criança, esse adolescente, esse aprendiz, como um ser humano, um ser complexo, né? Subjetivo. Né? Eu acredito muito nisso. Nesse autoconhecimento, então, acho que quando a gente traz para a educação o desenvolvimento dessa atividade de estudo, por buscar saber como estudar. E porque a formação ela vai acontecer de uma forma integrada, né? A gente não vai ensinar a criança, né? Nenhum professor vai conseguir ensinar a criança, o jovem, em um lado só da vida dele, em um âmbito só. Então, ele vai aprender na sua totalidade. Então, o ensino para a vida, de fato. Se aquele jovem optar em fazer o Enem, em fazer uma graduação, ele vai ter essas competências para isso. Mas se ele decidir por outra forma de vivência, ele vai ter essas competências também, né? Então, é onde fala que o aprender a estudar. Como você está estudando hoje, né? Esse jovem que está estudando para o Enem, não só focar no conteúdo que ele está estudando, mas como ele está estudando, né? Então, é isso que a atividade de estudo ela traz. E assim, se a gente for pensar na nossa vida, você vai para um trabalho, você tem uma entrevista, você tem que fazer uma prova. Se você vai prestar um concurso, você tem que estudar para aquilo. Então, eu acho que assim, a forma de estudar, o estudo, ele está presente na nossa vida. Então, a formação básica, ela está te preparando para isso. O Enem é um concurso,
Você tem que estudar para. Depois do Enem, lá na sua formação acadêmica, você estuda para. E depois, para a sua profissão, você tem que também ter esse, né? Você tem que ter esse momento de estudo. Então, e assim como nos anos iniciais, você ter essa consciência, né? Você ter essa autoestima, você sabe, ter importância que o seu psicológico, ele vai impactar na forma de ensino. Então, como a gente falou lá no início, o contato que a gente preza, que a gente valoriza na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental, ele não se descarta nos anos de ensino. Então, se você está muito cansado hoje, por exemplo, um jovem está estudando para o Enem, está muito cansado, ele tem que entender que hoje eu estou cansado, eu vou descansar, eu vou arejar minha mente, eu vou fazer uma atividade que eu gosto, um esporte, e aí amanhã eu vou voltar com São foco. as pausas necessárias que, inclusive, a gente conversou no podcast sobre saúde mental. Sim. Que é necessário você se reconhecer, né? E pensando nessa autoestima, quando a gente se reconhece, a gente entende também que não é o momento. Agora eu preciso ouvir uma música. E a atividade de estudo, ela vai passar, vai mostrar isso para... agora não faz mais sentido eu insistir nas horas de estudo, mas sim na qualidade, né? E assim vai propiciar esse aprendizado de uma forma integral em todos os anos. Sim, e tem outras formas de aprender também, né? Às vezes um livro ali que conta uma história. Um filme, por exemplo, você está uma estudando Revolução Francesa. Aí, de repente, você vai ler um livro sobre Revolução Francesa ali, que a história é legal. Vai assistir um filme Exatamente. sobre Revolução Francesa. Aí você estoura uma pipoca, pega um refrigerante, senta no sofá mesmo. e vai aprender de outra forma. E Então, isso é a mudança da educação que eu vejo em 20 anos. exato. Nós temos isso. Que a gente ia perguntar sobre isso também, né? Como que a gente vê a educação mais pra frente, mas vamos deixar para daqui a pouco. Pensando em formação para a vida, né? Eu acho que um outro conflito assim polêmico qual é a função da escola, qual é a função da família, né? Porque os dois precisam, eu acredito dessa forma, né? Eu acredito que vocês também vejam assim, que a família e os professores e a escola devem trabalhar de uma maneira conjunta, né? Os pais acompanhando dentro de casa e os professores acompanhando na escola. Como que vocês veem isso? Hoje, infelizmente, assim, a escola... Não sei se infelizmente, mas assim, a escola, ela tá indo muito além da função dela, né? Vivemos aí uma sociedade corrida, né? Uma sociedade muito agitada. Então, as famílias trabalhando muito, né? E essa função do educar, do cuidar, né? Tá bem na escola, bem colocada para a escola. A escola hoje está abraçando e aí talvez aí venha essa mudança educacional que tem que repensar, né? Que tem que ser repensada. Porque para o bom desenvolvimento é realmente a gente pensar família e escola, né? Você, por exemplo, eu tô vendo que aquele aluno, nossa, tá triste, mudou o comportamento, tá agressivo. Vamos lá, chama a família. Aí o que você vê? Tem um problema grave acontecendo em casa. E às vezes a família nem reconhece, né? E aí, às vezes, eu própria posso estar tendo ali com ele atitudes que não seria o ideal, né? Porque eu não tô sabendo o que tá acontecendo. Então, essa é muito importante. Isso que você disse é muito importante. A comunidade escolar, ela compreende a família, né? A gente, ao nos entender enquanto escola, né? Enquanto professores, a gente já inclui a família nesse âmbito escolar. Então, quando a gente fala de comunidade escolar, a gente já está trazendo a família para esse mundo, né? E a gente vê cada vez mais a necessidade dessa família ter um olhar atento para a criança. Porque a gente, enquanto professor, a gente tem ali, a todo momento, esse olhar atento. Então, a gente consegue ver quando aquela criança está um pouco mais triste, quando aquela criança aconteceu alguma coisa, mudou. Então, a gente, como a Paula disse, a gente vai investigar, a gente vai conversar. A gente vê que aquilo que ela vive na casa reflete diretamente na escola e o que ela vive na escola reflete diretamente em casa. Então, é muito importante que essas áreas atuem juntos, né? Então, a família fala, professor, hoje aconteceu tal problema em casa, então pode ser que ele esteja assim. Então, contar que a gente já sabe como lidar, né? Acontece durante a pandemia mesmo, a gente viveu muito isso, alunos que perderam familiares. A gente tive uma aluna que perdeu o pai durante a pandemia. Então, foi importante esse contato da família, falar, ela está passando por esse desafio, esse é um período delicado na vida
da formação dessa criança como um ser humano, né? Então, nesse processo, a parceria, o trabalhar junto com as famílias foi extremamente importante, mais do que nunca, né? E ainda falando sobre as famílias, hoje a gente falou agora há pouco da importância e dos avanços, né, dos retrocessos que a tecnologia nos trouxe, né? Então, a gente consegue ver também nessa relação de família e escola a tecnologia, né? Às vezes a criança fica muito em casa ligado à tecnologia e tudo mais, e isso reflete na escola. Então, Sim. é importante ter esse contato para balancear mesmo o que essa criança tem de acesso. A família com as suas responsabilidades e a Isso. escola com as suas responsabilidades também com essa criança, que às vezes passa mais tempo ali no presencial, como você falou, com as professoras, com os colegas na escola, do que na própria casa. E aí, pensando no universo escolar, na diversidade, né, dessas crianças, desses adolescentes, como que a escola, ela está preparada para a diversidade? Dessas crianças, desses adolescentes? Ela está preparada para lidar com isso, com esses problemas que vêm de fora? Esses problemas, eles já estavam vindo, né? Então, hoje, assim, é muito importante a escola ter um psicólogo, né? Dentro da escola para isso, né? Então, assim, eu acho que a escola vem tentando se preparar. Precisa de muita mudança ainda? Precisa. Sim. A escola, o ideal seria isso, né? Essa psicóloga dentro da escola, um trabalho, porque eu falo que psicologia e pedagogia são 2 cursos que, quando vai para a psicologia da educação, né? Tá junto, não tem como. Mas... O ideal, né, Paula, é até que se a gente tivesse essa formação de uma forma mais intensa, né? Então, quando eu venho aí de uma formação recente, né? Então, eu sei que durante a formação, né, a gente tem a psicologia da educação e mais de um contato, né? A gente tem outras matérias também que tratam que abordam, né? Mas a gente vê, quando a gente chega na escola, que a gente vai se deparar com os problemas, a gente vê que ainda falta muito. Então, as escolas, elas buscam isso. Buscam ter um psicólogo, elas buscam ter todo esse ambiente que vai favorecer. Né? Tem um apoio direto com as famílias, é um deles, um canal próximo às famílias é um deles. Proporcionar esse ambiente que as crianças se sintam confortáveis em falar com a gente, né? E tudo mais. Mas a gente sabe que ainda é um caminho longo. Né? A gente tem ali várias estratégias que a gente pensando utiliza. a longo prazo. Mas a longo prazo a gente tem muita coisa ainda que melhorar, que desenvolver. Então, o que a gente pensa hoje não podemos descartar, né? Entender que que é importante que a gente ter esse convívio, esse olhar atento para essa parte, acho que é o ponto inicial, a partida, né? Falando em diversidade, eu fiquei pensando aqui agora nas crianças e adolescentes com deficiência. As escolas, de forma geral, como que elas estão preparadas? Ela atende, de fato, a esse público? Ou a gente ainda precisa ir trabalhar a médio e longo prazo para que, de fato, haja essa interação de pessoas, de crianças, adolescentes com deficiência? Porque tinha... eu lembro que quando eu era bem, bem pequenininho assim, tinha uma coleguinha que ela tinha um problema de visão, que a prova dela tinha que ser muito... a letra tinha que ser muito maior. E aí, eu lembro que criança, né? Eu pensei assim, gente, mas por que não tem uma turma para eles? Não seria mais fácil, né? E aí, às vezes ali na criança, na cabeça ali, você pensa, né? É mais fácil botar em outra sala com outras crianças que têm, às vezes, a mesma dificuldade, que vai aprender com mais facilidade. Só que não, né? É importante a junção, né? Ai, gente, qual é a palavra? Socialização, A socialização, a inclusão. A inclusão. Isso. Porque essa criança faz parte da sociedade. Exato. Ela vai estar no seu trabalho. E por ela que vai segregar na escola, sendo que na sociedade ela não é segregada, né? Sim. Então, E assim, já aconteceram mudanças importantes, positivas? Né? Sim. Precisa melhorar? Sim. Eu acho que a educação, no Brasil, ela é uma questão que deve ser muito, ainda assim, desenvolvida, né? Politicamente, principalmente, né? Os incentivos, né? Financeiros. Sim. Precisa cortar verba, corta onde? Na educação, né? Na saúde. Então, assim...
O que deveria ser a base, né? O que Deveria ser a prioridade. Nessa nossa conversa aqui, o que a gente consegue perceber? Se eu preparo esse aluno aqui, eu acho, educação infantil, ensino fundamental 1, até o 2, ali, o início do 2, que é o início da adolescência, gente, é a base. Sim. Pensa uma criança entrando na adolescência com uma base... Muito solidificada, né? Porque nós estamos falando de formação de pessoas. Nós estamos falando aqui que a educação hoje, ela forma emocionalmente, ela forma cognitivamente, né? O pensamento, né? Mas então, pensa, uma base bem feita. Chega jovens muito, né, mais preparados. E aí a gente vê que as escolas, elas, a todo momento a gente tenta, né? A gente busca formas de receber alunos, sejam com deficiência ou com quaisquer problemas que tenham, né? Mas se a gente tiver esse apoio lá durante o início de todo o processo, né? Se a gente tiver investimento, como a Paula disse, a gente vai ter, de fato, uma educação processual, né? Contínua. Então, aquela criança que aprendeu lá no primeiro, segundo, terceiro ano, Ela atividade de estudo, ela com certeza vai conseguir aplicar isso lá no ensino médio, Sim. né? Então, se a gente tivesse investimento, é o caminho, né? Que a gente busca. E eu acredito que um outro desafio que veio aí, né? Já vinha na minha época também, não que eu seja um dinossauro, mas que é o celular. Né? Como que o celular, tablet, enfim, né? A tecnologia ali, as crianças, bebezinho, já nasce, já sai do útero sabendo manusear um celular. Então, como que esse celular, ele ajuda e como que ele atrapalha? Porque na minha época, né, lá na época dos dinossauros, a gente já mandava mensagem ali de texto, não tinha não tinha redes sociais, né? Então, a gente mandava mensagem, ficava, enfim, né? Escutando música durante a aula. Então, quais são os desafios, assim, com o celular? Dá para usar o celular na sala de aula? Na verdade, no nosso segmento, no segmento que nós atuamos hoje, o celular ele ainda não faz parte na rotina escolar. Sim. Então, no dia a dia ali da escola, essa criança não tem acesso a esse celular. Aliás, não se pode levar o celular para a escola. Até porque são crianças aí até 9, 10 anos, até 10 anos, então não tem a responsabilidade até do cuidado, né? Então, não temos. Mas eu tenho filhos, né, que estão aí no Fundamental 2 em ensino médio e que tem se tornado um desafio muito grande para a escola. Porque aí vem a questão dessa tecnologia que caiu ali também, bem rápido, né? Foi muito rápido, igual você está falando. Na sua época era mensagem de texto. Gente, né? que doideira foi, né? Porque até 2009 não tinha. E aí hoje... 2011... Esse menino, né, esse pré-adolescente, esse adolescente, ele tá levando o celular e tá usando ele pra quê? Pra tirar uma foto que não poderia ali naquele momento e postar. Fazer um vídeo. Então, não teve essa formação do uso dessa ferramenta que é tão importante. E é uma linha tênue, né? Ela tem... O celular, ele pode propiciar ali na aula do ensino fundamental, do ensino médio, pode ser uma arma importante, né? A favor do ensino. Assim como pode não ser também. Né? Então, é o desafio que a gente, como falou, que não teve uma base para chegar, para poder receber o celular dentro da educação, né? Hoje sofre esse viés, né? Tem o positivo e o negativo. Sim. Mas é uma linha tênue, a gente tem sempre esse desafio. Como trazer essa tecnologia para dentro da sala de aula? O celular, o tablet, né? A gente tem já o tablet, algumas provas que são realizadas no tablet, então é ótimo a facilidade com que isso traz. Mas é a todo momento? A gente não pode ter esse tablet ali do lado também para criança do ensino fundamental 1, por exemplo. E não só criança, né? Na Todo faculdade mundo, né? também, gente, nossa, o celular era sem dúvidas um desafio. Um desafio, né? Ele é ótimo, auxilia em muitos momentos, mas também atrapalha. Mas eu acredito que nós temos que pensar numa forma de trazer... Sim, sem porque dúvidas. é uma ferramenta importante. Não tem como tirar mais. Não Faz tem parte da como. nossa vida, tá no nosso dia a dia. E não é só as crianças, né, gente? Todo mundo. é, Né? todo mundo. Todo mundo tá com o celular aqui do lado. E Véi lá na faculdade e distraindo, né? E utilizando negativamente. E aí, pensando nessas tecnologias, em todos os desafios aí com a pandemia, como foi
para vocês esse ter que acessar tantas tecnologias? É aquela coisa, né? O professor precisa estar sempre ali se inteirando do que pode ser utilizado. Mas como que foi o uso dessas tecnologias para vocês? As aulas remotas, fazer o uso de tal aplicativo, e agora tem outra tecnologia, agora a reunião pode durar mais de 1 hora. Não, a reunião caiu, a aula caiu. Como que foi isso para vocês? Foi uma loucura, né? Foi uma loucura porque, assim, tivemos, né, mudar totalmente a forma didática de trabalhar. Porque ali na sala de aula, você vai ali, você pega na mão, você ensina. E agora? Né? Eu tenho que ensinar aqui na tela. Opa, e eu tenho que acessar, eu tenho que acessar essa plataforma que eu não conheço. Eu conheço essa, mas agora, a partir de agora, vai ser essa plataforma porque ela é melhor. Vamos ver as ferramentas. Nossa, eu tenho essa ferramenta para ensinar a fazer a cursiva na tela. Não, foi se reinventar do zero. O professor teve que, mais do que nunca, usar a criatividade a favor, né? Uhum. Se antes o professor podia usar o seu corpo, a expressão corporal, os gestos para o ensino, ele se colocou ali sentado no frente de uma câmera. E aí ele não tinha mais o corpo para se expressar de uma forma muito mais limitada, só a mão. Vocês estão vendo como que professor conversa, né? Porque conversa com o corpo fala, né? Uhum. Então a gente foi um baita desafio e foi um desafio para todo mundo. Então, um aplicativo que estava sendo utilizado ali, ele foi substituído porque veio um novo que era melhor. E aí a letra cursiva, que antes era aqui do ladinho, ela teve que ser digitalmente falando. E aquele aluno a sala movimentada, né, Paula? Todo mundo, gente, silêncio. Ligar uma, duas, e ter família. Teve episódio engraçado, alguma coisa que vocês não esquecem, assim? Sempre. Tiveram muitos momentos, às vezes a câmera desligada, né? E o aluno disperso em fazer uma outra coisa, deixar a câmera ligada, o áudio ligado. Teve muita coisa, sabe? Eu era essa criança, assim, muito comunicativo, né? Muito extrovertido, então eu gostava de me comunicar na aula, interagir com os meus colegas nos momentos indevidos. Então, assim, até aproveitando, dia 15 de outubro é dia dos professores, né? Então, já parabenizando vocês aqui de uma maneira adiantada, eu tinha uma amiga, uma parceira de comunicação também, ela também tacava terror na escola. E me surpreendeu porque ela formou em pedagogia. Hoje ela é pedagoga, hoje ela é professora na alfabetização, que era quando a gente tacava o terror. Então é muito engraçado isso, né? Porque tinha uma professora que falava assim, meu Deus, fulana, você é terrível, né? E aí ela falava assim, eu não gosto dos professores. E ela era rebelde mesmo, rebelde, né? E hoje ela é professora para ver, né? Como as coisas mudam, né? E às vezes ali a gente criança, a gente não tem dimensão do quanto esse papel é importante e o quanto ele mexe com a gente também, né? Porque eu era comunicativo, eu via, assim, os professores como exemplo e eu tenho vontade de dar aula também. Eu ainda tenho planos aí de ser professor na minha área. Então, eu queria parabenizar vocês e perguntar qual é essa diferença, assim, o que é ser um professor e o que é ser um pedagogo, né? Quais são os caminhos que a gente pode percorrer para isso? Eu tenho que formar em letras? Tenho que formar em pedagogia? Né? Se eu quero trilhar um certo caminho, qual faculdade eu devo fazer? Letras? Pedagogia? Eu sou suspeita porque eu acho que todo professor, né? Então, nós temos os diferentes cursos. Filosofia, geografia, as especializações. Sim. Mas todos eles têm o quê? A aula de didática, que é onde entra o pedagogo. Né? Então, assim, a diferença entre o professor e o pedagogo é porque o pedagogo ele tem os seus estudos aí didáticos, metodológicos, que todos esses cursos especialistas, né, tem uma aulinha ali pequena, né? Eu acho que deveria ser até maior. Por quê? Porque exatamente isso que nós estamos colocando aqui. O pedagogo, ele consegue ter um olhar amplo para o indivíduo, né? Um olhar, ver a pessoa como um todo, né? O que é esse olhar amplo? É esse olhar, ver a pessoa, né? E isso é importante não só, claro, na educação infantil, no segmento do Fundamental 1, mas até numa universidade. Sim. Como eu disse aqui no início, nós somos seres complexos, nós somos seres
de emoção, né? Então, essa é a diferença que eu vejo entre um professor e um pedagogo. Sim. E vocês dão vocês dão aulas de várias disciplinas? Por exemplo, ciências, Sim, matemática. Tem alguma matéria favorita de vocês? Alguma matéria que vocês gostavam quando eram crianças? Eu prefiro, né? Eu gosto mais da português, literatura. E você, Paula? Matemática. Matemática? E vou te contar. Na verdade, assim, eu tenho uma história, assim, eu fiz 7 períodos de computação. E foi lá, né, há 20 anos atrás, há muitos anos atrás. Então, eu comecei como professora de informática e comecei a trabalhar com crianças. Só que eu falei, opa, ali eu descobri que não era... A computação não era era o que eu gostava, né? E eu aprendi, eu não fui uma criança que amava matemática, mas eu aprendi a matemática na minha formação de pedagoga. Né? A ver a matemática, brincar, como a gente pode brincar com os números. Então, tá aí mais uma diferença de professor e pedagoga. Né? E o pedagogo, ele tem essa amplitude, né? Como a Paula falou mesmo. Então, o olhar do pedagogo, ele vai para além da matemática, para além do português, da literatura. Então, ele vai olhar a pessoa como um indivíduo. E é claro que nas outras licenciaturas também tem a necessidade de ter esse olhar, né? Mas, enquanto pedagogo, você tem essa responsabilidade, essa integralidade. Mas acho importante ressaltar que o pedagogo, né, como ele atua somente até o 5º ano. Então, é somente educação infantil, fundamental 1. Então, esse trabalho com as disciplinas especialistas, né, geografia, é uma introdução. Então, nós não temos uma formação geográfica, nós não temos uma formação matemática, mas nós estamos introduzindo. E até para ficar claro, né? Então, o pedagogo, ele é formado para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental na educação infantil. Então, é esse período, a educação infantil a partir dos 3 anos, aos 5, e nos anos iniciais do ensino fundamental, a partir do 1º ano ao 5º ano. Então, o pedagogo, ele tem essa visão ampla, porque entende que está formando a criança ali nos seus primeiros passos, no seu caminhar. E dá essa introdução de todas as disciplinas, né? O português, a matemática, literatura, ciências e tudo mais. E a partir do 6º ano, vem os professores especialistas, que têm esse intuito de dar um enfoque mais específico, diretamente mesmo. Em geografia, então, em geografia, história, exatamente. Língua portuguesa, então, são os arte. professores especialistas. O professor especialista em geografia vai ensinar a geografia a partir dali. Que aí vem a licenciatura. Que vem a licenciatura. o professor tem que ter a licenciatura em geografia para dar a aula. Isso significa que essa visão do pedagogo ela foi desconsiderada? Não. De forma nenhuma. É importante que o professor na geografia tenha. Mas aí, ali o professor ele vai estar... ele é especialista naquela matéria. E geralmente é no processo seletivo, né? Assim, da faculdade, por exemplo. Tem o bacharel e o bacharelado, né? Isso. E a licenciatura. E aí, na hora que você vai iniciar o curso, por exemplo, tem o bacharel em geografia e licenciatura em geografia. Isso. Então, Algumas universidades oferecem os dois, né? Mas não dá para mudar no meio do caminho, né? Assim, por exemplo, eu quero ser professor. Então, a pessoa já inicia a formação. Tem a opção de fazer os dois ou não, né? Tem alguns cursos que propiciam. Na verdade, é onde entra a diferença do professor e pedagogo. Porque a licenciatura, ele terá muito mais disciplinas voltadas didaticamente, metodologicamente. E hoje a gente tem nas universidades... só para responder essa pergunta, né? Tem áreas que, sim, você pode já entrar tendo que lá no meio do caminho escolher licenciatura e bacharelado. E tem áreas que não. Lá no início você já tem que tomar essa decisão. Como, por exemplo, a enfermagem. Hoje em dia, a enfermagem você entra, pode escolher lá na frente se você quer ter somente o bacharel ou se você pode depois se especializar e ter também a licenciatura. Para ser bacharel e licenciatura. E assim como você falou... poder ser professor dentro da sua área. Então, não dá para eu ser professor tendo só o bacharel. Eu tenho que ter a licenciatura. Você tem que ter licenciatura. Entendi. E a Paula já compartilhou ali como foi, né, esse processo de escolha para ser professora, né, como professora de informática, aí você teve aquele toque. E para você, Daiane, como foi?
Então, quando eu saí do ensino médio, né, que é essa faixa etária aí que os jovens estão, eu tive muita dúvida, não sabia o que eu queria fazer, não sabia qual faculdade mesmo, qual caminho, gostava de muita coisa. E o meu sonho, né, naquele momento eu entendia como meu sonho, era inclusive de fazer jornalismo. E aí eu queria essa área, mas chegando ali no fim do ensino médio, vem muitas dúvidas, né? É uma fase muito importante mesmo na vida do jovem. E aí eu comecei a trabalhar. Falei, eu tô com muita dúvida, eu vou começar a atuar e trabalhar para sentir. E comecei a trabalhar numa empresa que lidava com muitas pessoas e tal, e eu me encantei pela área de recursos humanos. Naquele momento eu falei, eu vou começar a fazer uma faculdade, porque aí eu vou sentir. Como você falou atrás, se der errado a gente muda, né? Sim. E aí eu me formei, né, e acabei me formando também em gestão de recursos humanos. E naquele momento eu trabalhava numa empresa, na área de RH, de educação empresarial. Então ali a gente dava formações voltado para a empresa mesmo, né? Desenvolvimento de adultos dentro de uma empresa. E eu também percebi que eu gostava muito de fazer aquilo, que eu gostava muito de ensinar, mas que me faltava algo. E aí eu fui estudando e tudo mais e percebi que eu me encantava muito por esse universo infantil. E foi quando eu decidi fazer pedagogia. Eu falei, não, eu gosto muito de ensinar, né? Então eu vou para pedagogia. E foi então que eu fiz pedagogia. Em 2019 eu concluí, que aí eu me formei para ser pedagoga e para ser professora, né? Tem muitos colegas aí que se formaram em pedagogia, mas que não têm interesse em atuar como professor. Mas desde o início, quando eu decidi fazer, eu já sabia que eu estava ali voltado para a educação, mas para dar aula, né? Ô, assim. Daiane, você que formou recentemente, teve alguma coisa assim que te surpreendeu quando você foi pro mercado de trabalho como professora, que lá na graduação você via que era de uma forma, e também para você, Paula, que está aí, né, já viveu muita coisa, passou por grandes mudanças no ensino lá na época da graduação. Você entendia que no âmbito escolar ia ser de uma forma e você chega lá e fala, gente, não tem nada disso aqui. A gente vê muito isso, né? Depois que a gente forma. Tem muitas situações que a gente fala, não sabia que ia ser assim. E eu tive de presente a pandemia, né? Presente. Teve. Eu me formei em 2019, colei grau em fevereiro de 2020. E em março de 2020 iniciou a pandemia. Então, as minhas expectativas naquele momento, elas foram muito frustradas, né? Então, eu me formei e falei, agora eu vou ser professora, agora eu vou dar aula, vai ser incrível. E aí veio a pandemia. Você começou na pandemia? Na pandemia. E aí eu ganhei de presente, né? Chegou e falou, agora você acabou de aprender. E eu tava com tudo na ponta da língua, né? Querendo dominar o mundo. E aí falou assim, peraí, agora tem o EAD, tem o ensino à distância, tem o remoto, tem... Não, então, peraí assim, que a gente vai te dar mais um curso. Se você achava que estava preparada... Mas, na verdade, também, assim, eu acho que a graduação, ela não consegue abranger tudo, né? Ela não, é na você não prática. Não acredite, eu vou fazer uma faculdade e pronto. Vou sair formada, literalmente, né? Prontinha. Em todas as áreas, em todas, você tem que estar sempre investindo numa formação. Sim. Estudo né? constante, né? Constante, Até para se aperfeiçoar mais, Até né? para se aperfeiçoar. E mesmo no meu caso, né? Tive que iniciar nessa educação em meio à pandemia. Então, foram vários desafios. Mas, ainda assim, indo para o presencial, a gente tem novos desafios, né? Então, o constante aprendizado, o estudo, ele não deixa... Não sai da gente, não né? sai. Até porque nós vivemos em constantes mudanças. Sim. Né? Então... Eu acho que fica aí até a dica da importância do sempre estar buscado, sempre estudar. E não é só para o professor, né? Não é só para o professor. Todas as áreas. E... Opa! E agora ela, né? A grande pergunta, tão voltada para o tema, né? O futuro da educação. Como que vocês veem a educação daqui 10 anos? Desafiadora, Só para né? aproveitar, o remoto veio para ficar, o online ou não? Ou... o híbrido, o ensino remoto. O que vocês acham, pensando nessa educação aí para 20 anos? Eu penso que ele tem que ficar, porque ele tem pontos positivos, sim, né? Nos conecta com tantas pessoas à distância. Então, assim, acho que temos que aproveitar que ele veio, apesar da forma que ele veio. Né? Eu acho que tudo tinha que ter sido mais calculado se não tivesse tido, né, a pandemia. Tudo seria mais calculado, mais pensado. Mas eu acredito que ele veio para ficar também, que ele
se usado de forma direcionada, estruturada, vai ter momentos que o remoto vai ser mais importante, vai ser mais interessante ser utilizado. Em outros momentos, ele não é tão interessante. Então, saber dosar isso aí vai ser importante. Né? Agora, responder a sua pergunta, pensa assim, em 2 anos, nós mudamos tanta coisa assim, em 10 anos. Tem as bombas que caem nos nossos colos Então. também, né? De repente, a vida... Pá! Se hoje eu posso imaginar de uma forma, né? Mas assim, eu acredito que a tecnologia, mais do que nunca, a evolução dela é aceleradíssima. Então, com certeza, ela virá aí a todo vapor, continuará aí a todo vapor. Mas eu penso assim muito que temos que pensar numa parada para a gente olhar para o outro. Sim. Essa questão, quando eu falo aí da subjetividade, né? Porque nós somos seres únicos, né? Eu tenho uma forma de pensar, você tem a sua forma, né? O subjetivo é isso, né? O que eu sou, o que eu penso, né? E a educação tem que, por mais que tenha toda essa tecnologia, mais do que nunca a gente tem que parar e olhar para esse outro. E o Instituto João Bittar mesmo, a gente tem a parte de pesquisa, né, da neurociência, que a neurociência está avançando cada vez mais, e a gente sabe também das complexidades, né? Isso. Então, acho que a gente vem de um sistema educacional muito arcaico, assim, que é só ler, escrever, aí você copia, né? Sendo que existem outras formas de aprender. Existem outras formas, existem outras inteligências, né? Eu estava lendo sobre isso, porque eu gosto dessa área também. E aí eu estava vendo lá, agora eu não lembro os termos certinhos, mas pessoas que aprendem mais com música, com sons... Pessoas... É aquela questão da inteligência, acho que é lógica. Existe tem o interpessoal também. O Gardner traz essas inteligências, né? Sim. É um autor, né, que traz essa questão. E você pode ver, assim, você vê lá na criança, né, aquela criança que se destaca na educação física. Sim. Aquela criança que se destaca na matemática, que pega o negócio. Então, tem essa questão também. E nessa linha de raciocínio, como a gente fala daqui 10 anos, como a gente vê a educação daqui 10 anos, vai ter a gente vê muito, né, com tecnologia, com mais facilidade, com essa informação na palma da mão, mas a gente não pode esquecer, né, para que daqui 10 anos isso chegue com essa qualidade, a gente não pode descartar as artes, né, a expressão corporal, Exato. o contato com o outro, o convívio. Então, o remoto, ele vai ter os seus momentos ali que vão ser mais interessantes, mas a gente percebeu até durante a pandemia, né, que a gente nunca, né, a gente não pode descartar esse convívio pessoal, social. Então, mais do que nunca, a gente viu o quanto é importante a educação física, o contato, né, a socialização. A gente teve casos de crianças que voltaram da pandemia e elas não sabiam correr. Elas não sabiam brincar em convívio, em coletividade, né? Vamos fazer uma roda. Tinha dificuldade de fazer uma roda. Um círculo. Então, assim, daqui 10 anos a gente vai ter muita tecnologia, eu acredito, né? Acredito que a gente vai ter tudo isso que a gente falou, né? Remoto, podcasts também, né? Estão sendo usados a todo momento para diversas finalidades, mas o convívio social, ele não pode ser descartado, né? As Sim. artes, tudo isso. Existe, tem uma questão de que algumas disciplinas são vistas como disciplinas menores, né? Como você falou. Menos importantes. Menos importantes. A própria arte geralmente entra nesse pacote. A filosofia, sociologia, já pensando no ensino médio e educação física, mas que são fundamentais ali para a integração do ser humano, né? Sim. E eles se perdem, às vezes, no período da educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente bate um pouco mais nessa tecla, né? A gente oferece um pouco mais, e aí vai se perdendo ao longo do tempo. Então, é importante que tenha essa retomada, né? A música, ela é importante, a gente usa a música a nosso favor a todo momento. Os filmes, os vídeos. Música por música memorização. memorização. É excelente. E vai ser utilizado para essa integração, né? Como um todo também. Sim. Eu acho que é enxergar a educação, igual você falou, como um todo, e o todo ser importante, né? A arte, igual a arte, filosofia, sociologia são vistos como menos importantes, mas filosofia e sociologia formam um senso crítico,
né? Aquela criança, aquele adolescente, ele vai ser um adulto, ele vai ter que olhar para uma situação e julgar ela, ele vai ter que ter uma posição. A sociedade, o mundo vai cobrar isso dele, entende? Então, ele precisa aprender na escola como que ele vai se posicionar. Né? Isso vem lá das emoções, lá desde o início, Exatamente. né? E as artes, elas são as expressões, né? Então, você como professora, se você não estudou música, se você não estudou formas de pintura, de desenhos... Teatro, a dança. Às vezes, então, se você chega numa turma e você fala assim, que turma dispersa, que parece que todo mundo é artista. Então, não vai dar certo você tentar colocar todo mundo numa caixinha. Você vai ter que se adaptar ali para aquelas crianças também. Isso vai além, né? Chegar para as diversas formações, não só como professor, né? O professor vai precisar lá na frente de saber, talvez, ter um tato mais com o corporal e tudo mais, mas para as diversas formações, é importante lá na frente você ter esse tato com a arte, com o corpo, né? Vai ser utilizado lá na frente e vai impactar nas emoções. Né? Sim. Exato. Gente, que papo bacana, né? Muito legal. E quando a gente vai caminhando para o final do episódio, a gente sempre pede para deixar uma mensagem para quem está assistindo, né? Não só os nossos jovens aprendizes do Instituto, mas todo mundo que assiste no YouTube, né? Às vezes vocês vão indicar também para os alunos. Então, se vocês pudessem deixar uma mensagem voltada aí para o futuro da educação, né? Para essas pessoas que estão sendo preparadas e que convivem com crianças, convivem com adolescentes, o que vocês falariam? Olha, eu falo, não desista do seu sonho, né? Assim, você pode até no meio do caminho ver que, igual nós duas somos exemplos disso, né? Acabamos de dar um exemplo, que não começamos uma coisa e fomos para outra. E estude, leia, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo. Você vai fazer você compra um celular novo, para você conseguir usar todas as ferramentas dele, você tem que ler o manual. Sim. Né? Então, assim, o tempinho que você tiver, leia. Leia o jornal, leia a bula do remédio. Leia o gibi. E além disso tudo, como a gente vem falando aqui, teve a pandemia, né, no nosso relato, todo momento, mas não é só a pandemia, vão continuar tendo os outros desafios. Sim. E nessa empreitada, né, nesse caminho que é a formação de um ser humano, de uma profissão e de uma vida, aproveite o processo, né? Faça amigos, tenha pessoas com que você conviver mesmo, porque é muito importante que a gente saiba o português, a matemática, a sociologia, a literatura, mas é importante também que a gente aproveite esse processo, que a gente se torne profissionais felizes. Hoje, eu e a Paula, a gente está aqui falando, porque mais do que a gente ter escolhido uma faculdade lá no nosso final do ensino médio, que para mim foi um baita desafio, né? Para todo Sim. mundo mais do que isso, hoje a gente tem prazer em dizer, sou pedagoga, atuo na educação. Então, além de ter escolhido uma formação, ter feito uma graduação, aproveite os espaços que isso te possibilita, né? Na graduação você vai encontrar diversas possibilidades, então viva tudo isso, né? Aproveite os esportes que lá vão ter, as músicas, o contato com a música que vai te propiciar na graduação. Idiomas, muito importante Idiomas, também. E os amigos, porque isso a gente vai aprendendo a cada vez mais a lidar com as pessoas e com as nossas emoções e a ser feliz, né, gente? A gente tem que aproveitar o processo, entendendo que a gente está... por que a gente quer ser pedagogo? Ou vai ser professor? Ou vai ser músico? Para a gente poder viver, né, em equilíbrio com todas essas áreas. E esse momento dentro desse convívio é maravilhoso, né? Porque aqui em alguns momentos foi apresentada essas lembranças, né? Da infância, da adolescente. É um momento assim, que depois que a gente sai, a gente olha e fala, nossa, foi legal, foi massa, que bom que eu vivi aquilo, né? Sim. É aproveitar o processo. Aproveitar o processo, ser feliz, isso mesmo. Isso. Meninas, foi um prazer recebê-las aqui, espero que vocês voltem em outras oportunidades. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Rubi? É isso, obrigada, Paula, obrigada, Daiane, foi ótimo, é muito bom ver vocês aí super empolgadas com essa profissão que é tão importante, né? No mundo, não só no nosso país, mas no mundo. E é isso, então, Nós né? que agradecemos essa abertura, né? Esse espaço para falar de muito educação. bom poder falar daquilo que amamos. Que ótimo. Fechou, então. Invistam na educação, sigam seus sonhos e
sigam um caminho que incendeia aí sua alma. Aproveite o processo. Isso aí. Até mais, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.